está começando agora mais um programa Encontro com a Justiça. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a advogada doutora Rita Cortez, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, essa instituição mais que centenária que orienta a cultura, orienta o estudo, a pesquisa de todos os advogados brasileiros desde o tempo do Império. E hoje, presidido por uma mulher, a segunda mulher a presidir esse instituto tão importante. E no momento em que nós estamos falando de tantas reformas, todo mundo quer saber essa reforma trabalhista. Ela é uma especialista em direito do trabalho. Doutora Rita Cortez vai iluminar o programa de hoje, o Encontro com a Justiça de hoje, com a participação do desembargador João Batista Damasceno, a jornalista Cláudia Cataldi e o desembargador Antônio Carlos Esteves. Boa noite, Rita. Muito obrigado por ter vindo aqui, nossa querida presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Que alegria recebê-la aqui no nosso Encontro com a Justiça. Olha, a alegria é minha e eu me sinto assim uma mesa de entrevistadores amigos. Né, a começar aqui pela minha antiga amiga Cláudia Cataldi, não vou dizer quanto tempo eu a conheço, né, porque agora eu não faço mais referência a datas, mas, olha, eu estou absolutamente encantada com o programa. Eu gosto muito de iniciativas que aproximem o judiciário da sociedade. Então, falar de reforma trabalhista é muito importante, porque talvez os cidadãos e as cidadãs, trabalhadores e trabalhadoras, não estejam se dando conta das repercussões dessa reforma. É um momento muito dramático para todos nós, da comunidade jurídica trabalhista, e eu estou falando de advogados, de membros do Ministério Público, magistrados, e muito infeliz, né, para a sociedade. Né, enfim, os trabalhadores de forma geral. Ô Rita, e esse é o objetivo desse programa. Quando nós concebemos o programa Encontro com a Justiça, é justamente para fazer o encontro de todos nós, profissionais do direito, que atuamos na área do direito, advogados, professores de direito, membros do Ministério Público, do Judiciário, para procurando falar numa linguagem acessível sobre coisas do direito, da justiça. E hoje a reforma trabalhista está na ordem do dia. Trabalhadores perdendo direitos que foram conquistados a duras penas. E você, hoje presidindo o Instituto dos Advogados do Brasil e como especialista em direito do trabalho, essa é mais uma perda nessa fase do pós-golpe. Né? Nós estamos vivendo uma fase de perdas de direitos. E como é que você analisa essa reforma trabalhista sob o ponto de vista do trabalhador que necessita trabalhar para ganhar o seu dia a dia, sustentar a sua família e está cada vez com menos garantias e com menos direitos após essas reformas? Em primeiro lugar, doutor Ciro, porque senão os meus associados não vão me perdoar. Deixa eu fazer um pequeno comercial. São 174 anos de existência do IAB. E muitos não sabem que a OAB nasceu do Instituto dos Advogados Brasileiros. Né? Então, nós somos a casa mais antiga de educação e cultura jurídica mais antiga das Américas. Aliás, o doutor Técio, que me antecedeu, que foi o presidente, eu vim a sucedê-lo, né, criminalista, e um grande criminalista, ele sempre fazia referência, ele abria todas as palestras assim, a casa mais antiga das Américas. Agora, com relação à reforma, eu nunca assisti um retrocesso tão grande no que tange ao direito do trabalho, as relações de trabalho no país. Eu digo que nós estamos voltando ao século XX, é uma coisa inimaginável. Foram mais de 100 modificações introduzidas na legislação do trabalho desde que foi criada a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que não é um código, mas vamos dizer assim, é o nosso referencial em termos de legislação infraconstitucional. Então foram muitas modificações. E o mais impressionante, sem nenhuma discussão. Pois é, Rita, é isso que eu queria. Nós comemoramos a independência do Brasil, remetemos ao 7 de setembro, né, de 22, né? Mas não teve independência em 22, ela só é assinada em 25, mas o imperador é filho, né, do
do rei de Portugal, ele é um português. Nós temos depois a renúncia, a abdicação ou a deposição, né, o golpe de 7 de abril de 1831, em que Dom Pedro, né, I vai embora. Tem aquele período ali de não governo, né, até a maioridade, o golpe da maioridade de Dom Pedro II, e aí sim nós temos, né, um começo de Brasil, 1840, né, com a entronização, né, do jovem, do menino, do Pedrinho, né, Dom Pedro II. Mas não tínhamos as instituições. Né? E aí que os advogados, os juristas, né, fundam essa brilhante instituição para dar uma estrutura jurídica a esse país, para ajudar a construir esse país. Né? Eu fico com muita vontade de falar, né, já que você falou disso, né, porque eu sou também membro honorário do Instituto, né, dos Advogados do Brasil. E essa instituição que deu a formatação jurídica, que ajudou a construir as instituições desse país. Né? Nós tivemos depois da República, em 1889, né, estava lá Rui Barbosa, que era do Instituto, né, também. Né? Em 1930, a gente tem a Revolução de 30, né, que nos traz essa estrutura jurídica que nós temos, né, da Justiça do Trabalho, cria a Justiça do Trabalho, né, cria esse conjunto normativo que regula a relação capital e trabalho, e aí sim, né, com a Revolução de 30, né, 100 anos depois do IAB, é que surge a OAB. Né? Isso, exatamente. Então, 100 anos, né, surge 100 anos depois do IAB. E o que a gente está vendo no presente momento é que um governo provisório, né, tais como foram provisórios aqueles governos ali do início, né, da independência do Brasil, ou depois da abdicação, né, de Dom Pedro I, é um governo provisório que quer desmontar. Aí eu não vou falar de Petrobras, não vou falar da parte mineradora, não vou falar de nióbio, não vou falar dessas outras coisas que estão sendo desmontadas. Quer desmontar uma estrutura, né, jurídica, né, que se levou, né, quase 2 séculos para ser montada. Né? De onde está vindo isso? O que está acontecendo? Que isso parece um furacão, um avalanche, né? Um tsunami. Eu acho que o tsunami fica muito bem, porque não é só água, né? Vem, né, pedra, resto de móvel, vem tudo, arrastando tudo e a todos que encontra pela frente. O que está acontecendo no presente momento? Que interesses são esses que estão desmontando o pouco de Brasil que tinha para os brasileiros? Por isso que eu disse que eu estava com uma mesa de amigos, né? Que até são sócios. Aliás, para quem não sabe, os sócios honorários são aqueles que não advogam, mas podem ingressar no Instituto dos Advogados Brasileiros. Não precisa pagar anuidade, né? E não precisa pagar anuidade. Eu consegui colocar 80% dos desembargadores do Tribunal do Trabalho no IAB dizendo assim, não precisa pagar anuidade. Aí todo mundo, não, manda o requerimento, pode entregar a ficha no meu gabinete, então a adesão é imediata. Bom, mas no país que nós estamos vivendo esses absurdos, eu acho até que, enfim, a gente pode aceitar esse tipo de colocação, né? Enfim, de aceitação e de adesão. Mas o fato, eu vou falar, hein? Estamos aqui para isso. Então eu conto com apoio. Ainda há liberdade de expressão. Você pode falar, nós magistrados aqui não podemos. Apesar do CNJ. Eu ia dizer, apesar do CNJ. Eu vejo muito como é uma situação econômica que não é atual, ela já vem desde a década de 80, que é a globalização, e com ela o neoliberalismo. Né, abrir os mercados de uma forma, né, eu acho que tem muita influência disto, quer dizer, você tentar fazer o crescimento da economia através de investidores estrangeiros, quer dizer, você dá uma prioridade ao capital financeiro internacional, aos grandes conglomerados econômicos. Embora eu tenha que fazer um parênteses, as relações jurídicas do trabalho no Brasil sempre foram muito atrasadas, né? Isso é a formação histórica nossa. Né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas o empresariado brasileiro é considerado um dos mais atrasados do mundo. Nós convivemos com trabalho escravo.
Até aqui quase no o século Rio de XX. Janeiro. Até quase o século XX. Nós convivemos com trabalho infantil e daí até todo um projeto da Justiça do Trabalho para erradicar o trabalho infantil das relações de trabalho. Então não existe coisa mais atrasada do que isso. A Justiça do Trabalho ainda discute o reconhecimento da relação formal de trabalho, que é a relação de emprego, que é o vínculo que a gente chama de vínculo empregatício. Horas extras. E quem mais lesa as horas extras? Até quem tem dinheiro para pagar, os bancos. O sistema financeiro é o que menos paga horas extraordinárias. E a Justiça do Trabalho ficou conhecida como a Justiça dos Desempregados. Até porque na nossa Constituição, ainda que haja previsão, né, de que a rescisão, o desligamento do trabalhador se dê de forma motivada, quer dizer, que você apresente um motivo pelo qual você está rescindindo o contrato dele de emprego, nós não conseguimos até hoje, né, regulamentar o famoso inciso 1 do artigo 7º, onde estão positivados aí os direitos trabalhistas, não conseguimos regulamentar. Então você pode, a qualquer momento, é o chamado denúncia vazia, né, do contrato de trabalho. Sem motivo algum você despede. Então, se o camarada pode ser dispensado sem qualquer motivo, né, o que isso daí resulta? Né, você resulta que o camarada só vai reclamar, porque ninguém vai enfrentar o patrão. Gente, sinceramente, né, alguém achar que o empregado vai chegar para o seu empregador e dizer assim, olha, agora vamos combinar, não, eu não aceito, não, o senhor vai trabalhar tantas horas, vai receber X, não, eu não vou aceitar não, eu quero Y, entendeu, eu quero trabalhar tantas horas. Não existe. O direito do trabalho, ele sempre teve na sua estrutura, né, na sua base, né, científica, a tutela e a proteção do trabalhador, até porque o desequilíbrio nessa relação é abissal. E na situação que a gente tem hoje, pior ainda. Antigamente ainda tinha estabilidade no emprego. Né? Eu me lembro, minha mãe trabalhou na CTB, White Martins. Meu pai também trabalhava na CTB. A CTB é a Companhia Telefônica Brasileira? Companhia Telefônica Brasileira. Eu não era nascida. Depois é que eu soube. Pois é, que eles trabalharam na CTB. Se eu te contar que eu tenho até umas fichas ainda de orelhão da CTB, você não acredita. Meu Deus, eu não acredito. Quando eu digo que eu sou, né, quase tão antigo nesse tribunal quanto o desembargador Antônio Carlos, que teve 30 anos, eu tenho 25, as pessoas não acreditam. Mas eu acho que você herdou essas fichas do seu avô, né? Que é mais antigo, eu tô fora. Eu não faço a menor questão de entrar nessa disputa. Eu também não entro. Mas o fato é esse. Então, antigamente tinha estabilidade, né? Então você até não podia ser dispensado. E o custo hoje para um empregado entrar na Justiça do Trabalho? Agora tem pagamento de custos, né? Inverteram tudo. Quer dizer, lógico que do direito do trabalho tem a repercussão no processo. Né? O processo aí como instrumento para que você consiga alcançar os direitos. Então a Justiça do Trabalho tem que ser uma justiça não onerosa. O trabalhador, quando entra na justiça, está desempregado. Mesmo aquele mais qualificado, ele não está recebendo absolutamente nada. Ele vai receber, ele ganha aquelas parcelas que são decorrentes da rescisão do contrato e com aquilo tenta sobreviver até conseguir uma outra ocupação no mercado de trabalho. Então é uma situação muito difícil, né? E aí, enfim, como é que você vai custear? Eu tenho dito muito, até porque tem uma discussão agora com relação aos sindicatos, né? Porque essa reforma, ela atingiu não só a base científica do direito do trabalho, que é esse princípio a relação trabalhista, mas a consequência. O processo e a justiça do trabalho. E eu tenho dito o seguinte, isso daí não é uma política assim, os advogados trabalhistas agora estão naquela política de terrorismo. O projeto é extinguir a justiça do trabalho e isso não é uma novidade. Na reforma do judiciário essa discussão já havia sido implementada, né? Foi uma proposta inclusive de Antônio Carlos de Magalhães,
né, que era terminar com o TST, o STJ cumprir o papel do Tribunal Superior do Trabalho e as varas do trabalho serem deslocadas, serem varas especializadas dentro da Justiça Federal. Aliás, eu já até combinei com o desembargador André Fontes, nós vamos fazer um painel na Justiça Federal, e aí o título é assim, Justiça do Trabalho e Justiça Federal juntas. Aliás, o próprio ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Ganda Martins Filho, né, no Brasil é bem interessante, que tem sempre os filhos, os netos, né? Ele chegou a falar disso, né? Falou. O sujeito conservador não só ele, como o que eu acho que é pior, que é o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia chegou numa palestra com os empresários e disse assim, olha, a Justiça do Trabalho tem que acabar. Mas o Rodrigo Maia, eu ainda entendo um pouco, porque o Rodrigo Maia nunca foi do mundo do trabalho, nem sei se ele trabalhou algum dia na vida. Eu conheci ainda, garoto, adolescente, eu era um garoto também, mas eu era Chile ou aqui? Da Secretaria de Fazenda, não. Eu acho que já tinham chegado aqui ao Brasil. O César Maia, que já tinha chegado, o César Maia era secretário de Fazenda no primeiro governo do Pisola, e eu era funcionário da Secretaria de Fazenda. E ele ia lá ver o pai, e era um adolescente. Então eu via, não conheci, eu vi, né? Porque o pai dele era o secretário, era um funcionário de um cargo bem elementar. Eu não tenho ciência de que uma pessoa dessa tenha passado pelo mundo do trabalho. E aí eu acho que não adquiriu a capacidade de compreender o que é o mundo do trabalho. Né? Então manda um troço desse. Agora, o ex-presidente do próprio Tribunal Superior do Trabalho, né, dar uma declaração dessa é algo que perguntar assim, a que interesse esse pessoal está servindo, né, Rita? Pois é, eu queria complementar, porque eu ia justamente trazer luz a isso, Rita, complementando o que o desembargador está falando, aos que defendem essa teoria da extinção, qual é o benefício que eles apresentam? Não tem benefício nenhum. Aliás, como uma reforma não apresenta... Isso, né, vem sendo hoje estampado na imprensa. E mesmo a imprensa, vamos dizer assim, a grande imprensa, né, os meios de comunicação que distorcem alguns dados até para justificar, e aí se a gente for assim, corra atrás de onde está o dinheiro, vamos perseguir, entendeu? Qual é o histórico dessas pessoas e a participação dessas pessoas, é isso mesmo, né? Que é uma distorção da mídia. Mesmo eles já reconhecem, né, que essa situação trazida pela reforma, além de não ter melhorado a vida de ninguém, porque o objetivo foi esse, não, vamos criar mais postos de trabalho, vamos acabar com o desemprego, vamos dar melhores condições ao trabalhador, essa imagem que se vende da reforma. Né? Além de haver um reconhecimento, chega a ser até uma coisa contraditória, além de reconhecer que não houve avanço algum, né? Hoje se aposta na informalidade. O que está acontecendo é grave. É o desassalariamento dos trabalhadores de forma geral, né? O empreendedorismo, como se você fosse virar um empreendedor, então você de repente achou a solução mágica para tudo, né? E isso, claro, que traz reflexo para a economia, traz reflexo para a violência urbana. Peraí, se estimula a informalidade, o empreendedorismo e a informalidade. Com isso não tem recolhimento para esse instituto, para essa seguradora, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Né? No futuro, sem arrecadação no presente, como é que vai pagar as aposentadorias? Mas você acha que a proposta de reforma da Previdência não está agregada? É um grande projeto, né? Não está agregada exatamente essa perda, né? Não só contributiva, porque quanto menos pessoas recebem, por exemplo, hoje gratificação, promoções, enfim, uma série de parcelas que compõem, na verdade, a remuneração, que a gente chama remuneração do empregado, elas estão afastadas, entendeu? De ser considerada base para cálculo de qualquer direito. E também do recolhimento previdenciário. Então, você não tem só essa perda. Né? A Justiça do Trabalho, com menos pessoas procurando, porque está todo mundo com medo de entrar na Justiça, de ajuizar ações na Justiça do Trabalho, é isso que está acontecendo. Né? Isso está afetando a advocacia, isso está afetando a magistratura. Né? Acho que até alguns magistrados, com todo respeito, estão dando tiro no pé.
entendeu? Não estão enxergando para o futuro. Um deles é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que eu acho que deveria ser o primeiro a vir a público e defender, né, não só o papel social da magistratura trabalhista, mas como da própria Justiça do Trabalho, é o primeiro, enfim, não sei com que objetivo. Talvez eu saiba, talvez não queira dizer. Eu também desconfio, mas não vou falar nada. O advogado fica mais receoso de dizer determinadas coisas. O né? telespectador precisava entender, e é difícil entender porque o percentual de desempregados nos leva a uma dificuldade de explicar porque ele está fora do mercado. Então ele não sabe o que está acontecendo com ele, mesmo quando ele tiver um emprego. Mas o fato é o seguinte, a fórmula de alteração da consolidação das leis de trabalho, ela é de Solerte, porque ela vem com a Solerte é o quê? Ela é fingida, ela é porque nós temos que explicar. Muito obrigado, de uma eu também forma. não sabia. Você também não sabia. Pois não. Então, o que acontece? Nós estamos diante de uma fórmula, de um meio de desculpar a alteração com a, aspas, flexibilização. Esta flexibilização, ela liquida com tudo, porque se eu quiser combinar com você que seu salário vai ser X, enquanto o outro que faz a mesma coisa vai ser X sobre 2, eu posso. Quando hoje isto seria impossível. A flexibilização, telespectador, é uma forma de levar a discussão duas partes distintas. Uma hipossuficiente, que é o trabalhador, e a outra, que é o empresário. E sob um argumento terrível, eu não ponho fábrica no seu país enquanto você tiver uma legislação protetora do trabalhador. Foi isso que aconteceu, e não é de hoje, foi isso que aconteceu com os chineses, que iam construir aqui um imenso arsenal, e quando eles souberam que a lei de 2/3, porque desculpa, mas acho que foi na contramão disso que a Revolução de 30 industrializou o país. Eu acho que esse é um bom argumento para não se entregar às empresas nacionais ao capital internacional. Mas não é? Né? Mas quem é que então, sabe eu acho que neste contexto, não ia. Né? Eu acho que justificar de que, né, está se fazendo uma reforma trabalhista para atrair, né, o investidor estrangeiro, senão ele vai produzir na China, senão ele vai produzir, né, em outro lugar, é um problema. Eu até acho que esse é o argumento, né, de um governo a serviço do capital internacional, né? Mas se nós pensarmos, nós tivemos aqui nesse país a Revolução de 30, nós tivemos um processo de industrialização desse país com muita competência, né? Que se criou a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que se estatizou a questão mineradora, criou-se a Vale do Rio Doce, a Itabira, né? Que era do Facua, que era Facua não, porque esses caras que aparecem aí como os mais ricos, né, de vez em quando, eles são testas de ferro de outros, né? Tivemos vários aí, até o último mais rico do mundo, né, dos mais ricos do mundo, que tiraram o dinheiro dele, ele ficou pobre também e acabou preso, aliás, né? Mas esses muito ricos que chegam, que fazem isso, representantes de capital estrangeiro, como era o Facua, e que o Vargas vai lá também, pega e diz, olha, isso aí, né, vocês devem mais ao Estado brasileiro do que nós devemos a vocês. Então, pega a Itabira aqui e vira a Vale do Rio Doce, e de repente nós
estamos vendo o seguinte, as empresas estão sendo entregues ao capital internacional, né? E para eles ainda ficarem aqui como se fosse um favor, nós ainda vamos tirar os direitos dos trabalhadores, né? Destruir o país. O senhor quer dizer qual foi o preço de Volta Redonda? O senhor gostaria de explicar aos nossos compatriotas qual foi o preço de Volta Redonda? Como é que Volta Redonda veio? Não só Volta Redonda, como as bases aeronáuticas que nós temos nesse país, né, com a construção estadunidense, né, para o Brasil apoiar, né, ceder. Né, entrar no teatro de guerra na Segunda Guerra Mundial, uma negociação altissimamente bem feita. Telespectador, presta atenção nisso. Do interesse dos brasileiros. Sim, mas o crescimento, é lógico que o Brasil ele precisava ter esse crescimento industrial. Né, sair de um país que era marcadamente agrário para ser um país industrializado e ter competição, enfim, né, ter crescimento. Mas o fato é que o direito do trabalho veio para amortizar também, porque com a industrialização, os movimentos sociais reivindicatórios de trabalhadores, então movimentos de greve, enfim, até a legislação do trabalho, ela é construída muito pela conquista, pela luta dos trabalhadores. Né? Não era as propostas apresentadas para o Congresso e aí você formava, entendeu? O direito, né? Você construía o direito. O direito foi construído, o direito do trabalho pela luta de trabalhadores. Então, como, né, você vinha de revolução, enfim, da União Soviética na época, então aquela coisa da preocupação de que esses movimentos pudessem realmente ser, entendeu, atitudes revolucionárias. Aí o Vargas, assim, de forma bastante inteligente, no sentido de frear, né, garante aqueles direitos, né, e consagra aqueles direitos na chamada legislação do trabalho e começa a criar os alicerces para você ter, que antes era administrativa, de ter a justiça do trabalho. Então a gente diz que a justiça do trabalho é uma justiça de pacificação, ela é de pacificação, né, dos conflitos sociais existentes à época. Assim como... Desculpa. Assim como... Vai lá. Bom, eu ou você? Pode continuar. A entrevistada é você, Rita. E a negociação coletiva. Agora, o que eu acho pior... Eu vou dar um exemplo. Ontem eu participei de uma palestra em que me pediram para fazer uma abordagem sobre os direitos um evento de mulheres, né? O fato de eu estar assumindo aí a presidência do Instituto dos Advogados Brasileiros, eu acho que foi assim um alento para as mulheres, mostrando que a gente pode ter sim reconhecimento de participação política, não só social e profissional, mas também de participação política. Então me pediram para fazer uma palestra sobre direitos da gestante e falar sobre a reforma. Vocês acreditam que hoje uma mulher grávida ou lactante pode trabalhar em ambientes insalubres de grau mínimo e médio, colocando inclusive em risco a criança? Vocês acreditam que a lactantes, uma das combinações, no período de amamentação, pode trabalhar num local com insalubridade, grau máximo? Pode. Pela lei pode. Agora, pela reforma pode. E para não trabalhar, ela tem que apresentar um atestado proibindo. E aí um parênteses, que eu acho interessante. Fizeram um acerto lá no Congresso, só que não combinaram com... Vou falar dos russos, que a gente está em Copa do Mundo, não combinaram com os russos. Né? Baixaram uma medida provisória, a 808, dias depois que foi um acerto político que houve no Congresso para tentar acertar, corrigir algumas coisas. Essa medida provisória caducou. Nesse período aí, inverteram. Não, a mulher grávida, ela pode, a lactante não, continua da mesma forma. Mas a mulher grávida, para poder, assim, ela pode levar um atestado e dizer, eu posso trabalhar nesse local. Aí o empregador diz assim, minha querida, olha só, você trabalha nesse local, ou quando você voltar da gravidez, depois do período da estabilidade ou garantia provisória de emprego, você está na rua. Ela vai dizer que não, ela vai arranjar um atestado,
que pode ser médico de confiança, um atestado dizendo, não, eu posso trabalhar assim, eu posso estar desenvolvendo atividades nesse local, né, com risco para a saúde dela E da criança. E da criança. É isso, telespectador, a flexibilização, é isso aí. E ó. é esse mesmo pessoal que é contra o aborto, né? Presidenta, A Claudinha queria fazer uma pergunta. Presidenta Rita Cortez, vamos ouvir a pergunta da Claudinha, porque a pergunta dela é a pergunta que ilumina esse programa. Oh, meu Deus, olha quanta bondade você vê, né? Uma maravilha. Merece. Queridíssima, a quem interessa, quer dizer, estou aqui ouvindo e me enriquecendo através de todos vocês e ficou isso na minha cabeça. A quem interessa, então, a extinção do Ministério da Justiça? Eu acho que há uma forte aí influência, né, exatamente desses grandes empresários, grandes conglomerados e quem os representa. Eu vou contar uma história, tá? A reforma, quer dizer, o projeto de reforma trabalhista, porque no início o governo apresentou 5 itens. Interessava ao governo, na verdade, a terceirização. E terceirização não é segmentação da produção. Terceirização é contratação de mão de obra através de uma empresa intermediária. Então, uma empresa te contrata para você trabalhar num local em que você vai simplesmente desenvolver a mesma atividade do camarada que já está lá. Por isso aquele negócio de atividade meio, atividade fim. Bom, pois bem, esse era o grande interesse, até porque os grandes articuladores, o relator do projeto de reforma é dono de uma empresa de intermediação de serviços. E hoje está respondendo aí na história da Lava Jato. Pois é, Rita. Né? E aí, bom, deixa eu acabar de contar essa história, que essa história é interessante, porque poucos sabem como é que surgiu a história da reforma. Apresentaram os 5 itens, só que antes foi a votação a lei de terceirização, que veio menos, é lógico que não acompanhando, né, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, porque o Tribunal Superior do Trabalho, que disse que não podia ter intermediação de mão de obra, contratação através de outras empresas, se fosse para atividade fim. Então, contrariando tudo isso, veio a lei de terceirização permitindo, e aliás, parênteses, eu vou me lembrando das histórias, né? Por decisão, inspirados numa decisão do STF, que começou a flexibilizar essa questão da terceirização. Quando viram que passou fácil a lei da terceirização, opa, a hora é Abriu essa. a porta. A hora é essa, entendeu? Aí você tem um governo, né, que eu pelo menos não votei no Temer para ser presidente, né? Então a gente já tem essa situação, né? Um Congresso que a gente está vendo aí, né, boa parte do que vem sendo debatido, né, e do que vem sendo aprovado, né, enfim, pelos nossos parlamentares. Então, quando viram que era fácil, colocaram um projeto que foi articulado pela instituição Ulisses Guimarães, mantida pelo o PSDB com o PMDB e mais a Fiesp. Era um calhamaço assim, tanto que foram mais de 100 alterações, né? Viram que era fácil, assim, opa, a hora é essa. Vamos botar aí, depois a gente vê como é que fica. A Fiesp é essa federação da indústria do estado de São Paulo, que era dona daquele pato, né? O pato amarelo. O pato amarelo. O pato amarelo é isso que vocês estão vendo hoje. A presidenta Rita Cortez, o assunto da reforma trabalhista, do direito do trabalho, está maravilhoso, mas a senhora acaba de assumir a presidência do Instituto dos Advogados do Brasil. Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos para elevar ainda mais a estatura que essa instituição representa na história do Brasil? Ou impedir que haja redução. Quais são os projetos, quais são os programas que a senhora quer inovar, homenageando aqui um grande ex-presidente que foi o já falecido presidente Luiz Pinot,
né? Uma figura extraordinária na área de direitos humanos. Lembrando aqui João Luiz Pinot, a lembrança dele, que também presidiu o Instituto dos Advogados do Brasil, e homenageando também essa administração maravilhosa do Dr. Técio Lins e Silva. Mas quais são os programas que a senhora quer implementar no Instituto? Olha, são muitos, evidentemente, falando de reforma, é impossível não emitir uma opinião pessoal, né? Até porque, como eu disse, eu sou uma militante, não vou dizer que sou uma especialista, eu sou uma militante na área do direito do trabalho e uma ferrenha defensora dos direitos, até porque minha advocacia é voltada fundamentalmente para trabalhadores, né? Para a defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores. Mas no que tange ao Instituto dos Advogados Brasileiros, uma coisa que aliás, eu enfatizei no meu discurso de posse, que está lá à disposição no site, com algumas passagens assim meio picantes, mas enfim, da utilidade aos nossos pareceres. Nós temos um trabalho técnico extraordinário, temos pessoas qualificadíssimas, né, a começar por vocês que estão lá como sócios honorários. Muito obrigado, e tantos outros. muito obrigado pela deferência, pela... Não, que isso, vocês merecem, entendeu? Mas são todos os associados. Então nós temos uma produção muito rica. E uma produção intelectual que não pode ser desperdiçada. É verdade, é verdade. Então eu acho que isso tem que ter serventia à sociedade. Então eu acho que a minha maior preocupação hoje é trazer para o IAB, né, a agenda político-social que está colocada no país. Sim. Eu acho que a segunda coisa é uma defesa assim, intransigente da Constituição Federal. Né, eu acho que o que está acontecendo realmente, olha que eu fui para as ruas, lutei pela redemocratização do país, pela convocação da Assembleia Constituinte, e realmente, né, o que se vê hoje é lamentável, né? Eu acho que na verdade, um desmantelamento do que a Constituição apontou, que é a construção do Estado Social. Né, um Estado... Eu acho que... Embora nós tenhamos cometido erros, porque nós estávamos saindo de um regime de exceção e queríamos voltar à democracia. Tudo bem. Mas a nossa sede do retorno à democracia nos fez praticar erros, entre outros. Que não, a entrevistada aqui é a doutora Rita, não sou eu. Mas em 88. Mas dizer o que está se rompendo, e acho que esse pacto. Eu acho que o erro é não ter implementado o que está na Constituição. Também. Que está inacabado até hoje. Quantas emendas? 99 ou 100, se não me engano. Quer dizer, você acaba criando um arremedo. Mas isso é muito importante ser dito, porque também eu acho que o Instituto tem que dar um apoio às instituições, às entidades de representação de muito classe, bom essa proposta. A advocacia. Né? Eu digo hoje que a advocacia, e isso eu tenho dito assim também em todas as palestras, em todas as oportunidades que eu tenho para falar, que é a criminalização da advocacia. A proposta desse tema é muito importante, queria que você desenvolvesse. Porque os advogados hoje criminalistas estão virando os criminosos. Né? Altos honorários, só recorre, entendeu? Quem tem condições de pagar. Lógico que há um ou outro caso, como se a defensoria não fizesse absolutamente nada, né? E não tivéssemos aí tantos recursos. Eu não sou especialista na área, né? Mas até porque na Justiça do Trabalho não tem defensoria pública, quem exerce esse papel são os sindicatos. Né, essa é uma outra situação trazida pela reforma, que foi calar os movimentos sociais para que não houvesse reação contra as medidas que foram implantadas. Mas o fato é que isso está acontecendo sobremaneira com a advocacia criminal e com a advocacia trabalhista. O que pode ser feito, Rita? Eu acho que estar presente em todas as oportunidades e falar com a voz. Eu acho que a balizada do Instituto dos Advogados Brasileiros no sentido da defesa, não só da Constituição, mas defesa da advocacia, das suas prerrogativas, de não haver essa campanha orquestrada eu chamo de criminalização, porque nós somos hoje os grandes responsáveis pelo número de ações na Justiça do Trabalho. Não, é criminalização mesmo, Rita. Em 2013, naquelas manifestações, advogados foram
indiciados como se tivessem, né, não devo nem falar muito disso aqui dentro desse tribunal, mas agora, né, com o presidente Lula, os escritórios de advocacia foram grampeados. Né? Como se os advogados é que fossem os investigados. Né? Mas você falou da terceirização, e me lembrou aqui dessa água, né, que o garçom nos serve aqui. Esses garçons, há 2 anos atrás, recebiam um X. Num dado momento, o tribunal precisou economizar, quis cortar gasto, contratou outra empresa. A outra empresa que entrou contratou os mesmos garçons metade do preço. por 60% do que pagava antes. Agora, Rita, e aí isso acontecendo aqui dentro do Tribunal aqui de dentro do Justiça. tribunal. Não sou no Tribunal de Justiça. Isso acontece no Peraí, Tribunal Rita, do mas Trabalho. aí é que eu quero chamar. Eu tenho muita vontade para falar isso, porque até estou há alguns anos, entendeu? E acho que, enfim, eu acho que eu não vou incomodar ninguém. Mas o convite que eu quero te fazer, e aí, na qualidade de associado não pagante, né? Associado. Eu não sei. Você vai acabar sendo cobrado. Se quiser Você vai dar ideia para ela. Mas então, com a qualidade associada, você é presidenta, há uma semana atrás eu tomei ciência de que tem um parecer de um juiz auxiliar da presidência desse tribunal, de 160 laudas, né? Propondo a terceirização de serviços cartorários, da atividade fim, né? Da atividade típica, né, que se desempenha aqui, dos cartórios, né, que atuam junto aos juízes, ou seja, dos juízos, esse componente dos juízos que é o cartório. Eu ainda não conheço esse parecer, não vi qualquer discussão no âmbito, né, deste tribunal sobre isso, não sei se o desembargador Ciro Darlan, como membro, um dos mais antigos desembargadores do tribunal, já recebeu cópia disso. Ao órgão. Né? Mas eu acho que isto é preocupante. Eu acho que essas comissões de altíssima qualidade técnica que tem o IAB, poderia fazer pelo menos um estudo sobre este parecer. Pedir isso ao presidente. Nós já temos alguns pareceres da Comissão de Direito do Trabalho sobre terceirização, né, falando sobre exatamente os efeitos e os malefícios da terceirização. Não se justifica uma contratação intermediária ou intermediada por uma empresa, entendeu? Por uma atividade que, afinal de contas, é a atividade principal, quer dizer, está no conjunto de atividades do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Isso chega às raias do absurdo. Mas assim como acontece aqui na Justiça, quer dizer, em vários órgãos do Poder Judiciário, entendeu? Isso acontece à torta e à direita na sociedade. Doutora Rita, para o telespectador é muito importante que a gente diga incisivamente quais foram as alterações mais contundentes e em que termos elas se encontram. Diga. Olha, são tantas modificações que fica realmente muito difícil nós pontuarmos, mas o que eu posso te dizer, no processo do trabalho, por exemplo, só você ter que pagar, né, não tendo a menor condição de custear a Justiça do Trabalho, e aí é pagamento de custas. Se o processo é arquivado, você não pode, quer dizer, não houver nenhuma justificativa, vamos dizer assim, ponderável, aceitável pelo magistrado, para você poder renovar a ação, que você pode renovar. Existe uma regra dentro da CLT que você pode renovar até 3 vezes, né? Sendo que na última tem que aguardar um lapso de tempo. Você tem que pagar custas, honorários de sucumbência recíprocos. A sucumbência sempre foi os honorários de sucumbência, ali, embora se fosse uma reivindicação nossa da advocacia, né, porque a sucumbência só é prevista no caso de assistência judiciária gratuita prestada pelos sindicatos, né? Mas o fato é que você não pode criar um ônus para o trabalhador para que ele ingresse na justiça. Eu acho que os obstáculos de acesso ao judiciário, indo de encontro à Constituição, entendeu? Eu acho que é uma das coisas assim, mais absurdas. E com relação ao direito material, a começar, entendeu? Pela valorização, por destacar a relação como se fossem iguais, né, que você possa estabelecer regras do contrato sem menor proteção entre o trabalhador diretamente com o empregador.
Se tirou a questão do poder normativo, a característica do poder normativo da Justiça do Trabalho. Aliás, a Justiça do Trabalho já vinha. Aí isso eu disse que a própria Justiça, os próprios tribunais vão fazer a meia-culpa. Né? Porque dissídio coletivo hoje, no caso de um conflito em negociação coletiva, entendeu? Só se a categoria estiver em greve. Se não estiver em greve, não julga. E se o dissídio é julgado extinto, você tem uma série de consequências, inclusive para reajuste salarial. Todo mundo fica aguardando um ano, diz assim, poxa, agora é a hora do meu sindicato lá brigar pela revisão salarial, por melhores condições de trabalho. Se o dissídio é julgado extinto, você tem que começar tudo de novo, você não tem menor referencial. Pois é, Rita, essa Olha, questão, a própria Justiça do Trabalho confundiu o dissídio com o extremo do dissídio. Dissídio é um conflito de interesse. Mas ela confundiu o dissídio, na sua formação, com o extremo do dissídio, que é o momento que esse conflito de interesse chega à greve. Né? Ela esperava o ponto mais extremo do conflito de interesse para poder intervir. Quando poderia, ela foi criada, aliás, com essa finalidade, né, por Oliveira Viana, que foi quem deu, que era exatamente do poder normativo. Exatamente. Hoje o tribunal só pode se pronunciar sobre os aspectos formais do contrato coletivo de trabalho, quer dizer, da decisão. Isso é um absurdo. Presidenta Desculpa, Rita Cortez, Ciro, mas eu quero aproveitar, muito a sua presença aqui, porque o Instituto dos Advogados do Brasil é um instituto eminentemente cultural. Eu queria que a senhora falasse como a senhora avalia o ensino jurídico no Brasil atualmente. Uma lástima. Uma lástima, e eu falo de cadeira, porque dentro do exemplo da minha atividade... Gente, olha, eu espero que eu, pelo menos, agrade a sociedade, porque eu não sei se eu vou agradar alguns colegas. Mas eu presto assessoria ao Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, sim, para o Rio. Né? Então acompanho isso há muito tempo, não vou dizer quantos anos também, porque não dá. Mas o ensino, a educação hoje no Brasil virou mercadoria. Se você pegar boa parte, é lógico que sempre há exceções. Há exceções. As instituições universitárias públicas hoje estão praticamente... Eu estudei na UERJ. Existe até proposta de tirar a faculdade de Direito da UERJ, vocês sabem de quem? Foi meu colega de assunto. Não vai mais, porque os alunos, os professores, funcionários rejeitaram isso no professor. No UERJ é aqui no Maracanã, né? Exatamente. Bom. Não, porque eu não vou te dar referencial. Porque eu fui aluno da UEG. No Catete. Guanabara. E do Caco. Depois fiquei só com o Caco. 1935. Meu colega de turma. Depois meu colega fiquei só de com o turma Caco. e vice-presidente quando eu presidi o CALC, que era o Centro Acadêmico Luiz Carpenter de Direito da UERJ. Luiz Carpenter. Exatamente. Lá eu fui a primeira presidente. Não, mas lá eu tive que sair de lá porque lá tinha Bedel que exigia assinatura, não sei o quê. Exigia presença, só quer dizer isso. Exigia presença na aula. Eu fui para a Nacional de Direito, porque não precisava para o Caco, porque eu tinha mais o que fazer. Ô, Rita, o que está faltando, Rita, para consertar, e né? para as instituições privadas é o seguinte, entra o investimento financeiro. Olha quem hoje está à frente de algumas, vide o caso, que esse eu acompanhei de perto, Gama Filho e Universidade. Universidade com Nós C. entramos, inclusive, uma ação para que, aliás, a reforma também acabou, que é a dispensa coletiva em massa. Sem haver negociação com o sindicato. Nós é de um banqueiro, né? Sindicato, doutor. A senhora vai falar de sindicato. A senhora é da esquerda. Não, é um preconceito. Né? Eu digo assim. Agora, Rita, você tocou uma questão. A maior, eu não vou falar nome, mas a maior instituição privada de ensino superior do país é de uma fabricante de bebida alcoólica. Não, e vai aí por diante, fora bancos, fora, entendeu, outras empresas. Então, simultaneamente se produz, né, bebida, né, não só do Brasil, como no mundo, é uma grande cervejaria, que é dono também da maior instituição privada de ensino do país. Ou seja, o fundo, né, o investidor, vou chamar de investidor, que coloca dinheiro nisso, ele não quer saber se está produzindo cerveja ou se está produzindo vaga. Eu não quero comparar a situação, porque seria uma injustiça da minha parte. Mas os grandes grupos criminosos
né? Da máfia na Itália, lá da japonesa, da russa, eles têm um financiamento para integrantes das suas equipes se formarem em direito, para trabalhar para eles. Mas E mais, eu vi, ninguém me contou, um formando deixou de defendê-los na forma contratual e eles Embriagou-os. não dava porque eles deceparam-lhe. Opa! Não, essa conversa com ele é mais... tiraram a Comerciais. cabeça, as mãos e os pés. O horário do nosso programa não permite esse tipo de Olha, terrorismo. eu só quero dizer o seguinte: o Instituto dos Advogados Brasileiros vai fazer um esforço para criar a Escola Superior do IAB. Nossa. Com alguns convênios, eu tenho feito vários convênios de parceria, de cooperação técnica. Enfim, eu acho que vai ter um incremento nessa área educacional também. É lógico que a gente não vai suprir as deficiências do ensino jurídico. Claro que não, mas com vistas a quê, Rita? Isso é um assunto que interessa demais ao estudante. Dar qualidade na formação, né, na formação técnica, né, dos advogados, principalmente dos advogados iniciantes. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Instituto também vai apostar nesse caminho. Vamos criar a revista digital. Enfim, são muitos planos. Presidente Rita, a questão de gênero. A senhora é a segunda mulher do Instituto dos Advogados do Brasil. Como é que vai ajudar a fazer uma profunda reflexão sobre a igualdade de gêneros? Quais são os planos aí da presidenta? A presidenta está indo a todos os eventos de mulheres e dizendo assim: eu não quero ser um paradigma, mas eu quero dizer que isto é possível, né? Que haja o reconhecimento. Eu acho que é uma questão de ocupação de espaços, não é nem uma situação de você ter cotas, de você ter um número. No outro dia eu fiz assim: a gente vai qualquer dia criar cotas para os não titulados, né? Porque a pessoa pergunta assim: mas o senhor tem pós-graduação, o senhor tem mestrado, doutorado, pós-doutorado? Eu disse assim: daqui a pouco vão querer criar a cota, entendeu? Para os que não detêm títulos. Isso é uma discussão que enfim, não gostaria de entrar, porque eu acho que é meio bola dividida. Há pessoas que concordam, pessoas que discordam. Mas o fato é o seguinte, que pelo menos sirva de incentivo às mulheres, né, para que elas possam efetivamente ocupar os espaços que elas merecem na sociedade. Nós merecemos isso e queremos vocês também. Eu disse isso na posse: a gente não precisa ter conduta e atitude masculina, né, para obter o reconhecimento. Mas, Rita, foi mais difícil? Quer dizer, você julga ter sido mais difícil por ter sido mulher? Você ainda tem os preconceitos, lógico. O que você Não, eu acho, mas eu preciso... A entrevistada é ela. Um pouquinho acima do joelho, alguém vai falar alguma coisa. Ou vocês têm dúvidas? Não, olha, aqui isso não vale no programa Encontro com a Justiça. Nós estamos aqui ladeando duas rainhas, duas beldades, duas grandes representantes do gênero mais belo e do gênero mais inteligente. E o programa Encontro com a Justiça de hoje teve o privilégio de entrevistar a presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, a advogada Rita Cortez, com a colaboração e a participação efetiva da nossa querida jornalista Cláudia Cataldi, o desembargador João Batista Damasceno, o desembargador Antônio Carlos Esteves. Esse programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro teve a produção do jornalista Paulo Marinho e de Tayane Alcântara, imagens de Rafael Neves e Celso Goulart na direção. Muito obrigado e até o próximo Encontro com a Justiça.